Bom dia, pessoal! Vamos então para as orientações das atividades do dia de hoje. Hoje, dia 12 de abril do ano de 2021, lembrando que abril pode ser representado pelo número 4, porque ele é o quarto mês do ano. Hoje é uma segunda-feira e a primeira atividade que a gente tem para fazer é a de matemática. Então, na verdade, são duas atividades, que vocês têm para hoje, uma no livro e uma no caderno. Então, lá no livro, você vai analisar as situações e responder as atividades da página 23. Vamos lá no livro primeiro. Então, aqui na página 23, na página 23, a gente tem essas atividadezinhas. Vamos ler aqui em cima. Dom Pepe é o nome de um dos mágicos do Circo Maravilha. Ele faz mágicas incríveis, mas sempre se atrapalha quando precisa contar seus 18 lenços. 1. Descubra e circule qual das cenas a seguir estão com todos os lenços. Quais lenços? Esse aqui, que a gente acabou de falar aqui em cima. Você vai contar e circular o que tem a quantidade correta. 2. Escreva o número de lenços que faltam para completar o total de lenços do mágico. Então, na cena A, vai ter um número lá de lenços que você vai contar. Aqui, nesse espaço, nessa linha, você vai colocar quantos estão faltando, tá? Não é para colocar a quantidade que tem, nem a quantidade que vai ter. É quantos está faltando, beleza? E assim você vai fazer na B, na C e na D, beleza? 3. Agora, relaciona as escritas a seguir com a cena A, B e C. Então, tem dois valores, 18 e 17. Então, 18, ele está relacionado ao número total de lenços, Esse já está na cara. E os outros números que estão aparecendo aqui, que é o 17, 16 e o 15, está relacionado com os outros lenços. E daí você vai ter que ver se é o A, se é o B, ou se é o C que está falando nessa questão aqui. Só isso. Aqui, vamos ler esse verbetezinho também que temos aqui. O cálculo que você fez para ajudar Dom Pepe envolve em que, em matemática, denominamos de subtração. Então, a gente chama mais comumente, de continha de menos. Mas o nome é subtração. O nome certinho, um nome mais bonito. E que indicamos com o sinal de esse tracinho, que é o sinal de menos, que significa menos, Então, a gente também chama de conta de menos, a gente pode chamar de conta de subtração também. Assim como a gente chama conta de mais, Ficou torto. Conta de mais, a gente chama de conta de adição. Mas, geralmente, a gente acaba falando conta de mais. Terminando essa parte de matemática, daí a gente vai para a segunda parte de matemática, porque como essa página ela é super, super mega fácil, aí eu deixei mais algumas continhas, mais algumas continhas de menos, para vocês treinarem também. Na letra A tem 28 menos 12, então vocês vão armar, deixa eu até circular isso aqui, circular não, passar o lápis, armar e efetuar a conta. Quando eu falo armar, eu quero que você coloque unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Ih, paguei meu 2. Então, fica lá, 28 menos 12. A unidade está embaixo de unidade e a dezena está na verdade, é essa dezena que está embaixo dessa dezena. Aí, eu faço o traço e daí sim eu vou efetuar a minha conta. Tá? Então, isso daqui que é armar, deixar ela em pé, beleza? Vocês vão fazer isso com todas elas. Então, tem a A, 28 menos 12, tem a B, 35 menos 14, C, 525 menos 122, a D, 999 menos 222, a E, 1259 menos 1000. Lembrando que eu preciso que vocês fiquem muito bem nessa parte de fazer essas continhas fáceis de menos, tá? Todas essas aqui são as fáceis, que daqui uns dias a gente vai aprender, vamos dar um próximo passo na nossa continha de menos, tá?
E daí vai ficar um pouquinho assim, mas não é complicado, mas você vai precisar de mais atenção. Então, treinem bem para vocês ficar bom na facinho, que isso é super fácil. E daí depois vai dar uma complicadinha, digamos assim, porque daí vai precisar de um pouquinho mais de atenção. E vocês vão se sair melhor se vocês estiverem muito bem nas fáceis, tá? Se a fácil ainda estiver difícil, inventa o número e vai fazendo conta, beleza? Qualquer coisa, inventou o número, fez uma conta e não tem certeza, pode mandar mensagem. Se eu tiver com o celular na mão aqui, eu olho e vejo que tá errado, se tá certo, a gente conversa, certo? Terminando essa parte de matemática, a gente vai então para português. Aqui em português, vocês vão... Deixa eu até apagar isso aqui para eu explicar. Aqui em português, vocês vão ler essas palavras que eu escrevi e vocês vão classificar se elas são monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Então, você pode, jeitos que você pode fazer, pode copiar a palavra e colocar na frente, se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. Ou vocês podem, o jeito que eu acho mais fácil e que vai economizar a escrita, é vocês colocarem em cima, por exemplo, primeiro lá, monossílaba. Digamos que esse aqui é o caderno de vocês, tá? Daí aqui estão as linhas. Aí aqui você escreveu monossílaba, como se fosse um título, e embaixo aqui você vai pôr todas as palavras que você achar monossílaba. Depois, lá na linha de baixo, depois que você encheu aqui de monossílaba, aí você vai lá escrever a próxima, dissílaba. Aí você vai escrever embaixo todas as dissílabas. Eu acho esse jeito mais fácil de fazer, mas a critério de vocês. Se vocês estiverem identificando a palavra, se ela é monossílaba, dissílaba, ou trissílaba ou polissílaba, o jeito que você fez não importa. Se eu conseguir entender o que você fez, está excelente. É só uma dica porque eu acho que dessa forma vai ser um pouco mais fácil para vocês, certo? Então, lembrando, quando a gente fala de monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, a gente está falando da classificação das palavras pela quantidade de sílabas. Marquem bem isso na cabeça de vocês, que daqui a pouco a gente vai estudar a classificação quanto à sílaba tônica. Daqui uns dias, vai demorar um pouquinho ainda, mas daqui uns dias a gente vai ver isso. Então, às vezes eu vou colocar lá para vocês qual é a classificação de acordo com o número de sílabas. Número de sílabas eu tô falando de monossílaba, dissílaba, trissílaba, tá? Por enquanto é isso que vocês têm que colocar na cabeça. Então, monossílaba, quantas sílabas? Uma sílaba. Dissílaba, quantas sílabas? Duas sílabas. Trissílabas, 3 sílabas. Bem tranquilo, né? E polissílabas é quando tem 4 ou mais, 4 sílabas ou mais sílabas. E dessa forma vocês vão classificar essas palavras, certo? Temos aqui várias palavras: caderno, ficar, estou, engraçado, música, nó, coração, lixo, calendário, laranja, berço, papel, lençol, computador, vírus, pó, celular, quadrado, estojo, ponto, cabeça, estrelas, tomada, gel, geladeira, mesa, livro, ontem, aniversário, você, amanhã e maçã. Essas são as palavras. Agora vamos para ciências. Então, ciências a gente vai ver rapidão, né? Porque eu fiz uma confusão semana passada. Então, a gente já viu a página 10, que a gente ia ver hoje. Então, a gente acabou já vendo. Então, vamos só rever a página 11, que era pra gente ter visto semana passada. Eu acabei não vendo para não ficar muita coisa de ciências por uma semana só. Aí, a gente vai ver a página 11 hoje e depois responder as questões da página 12. Ah, e claro, daí depois, com a explicação, vocês vão fazer o desenho das fases da Lua, tá? Beleza? Então, vamos lá no livro. Ciências. Ué, cadê? Opa. Aqui, achei o livro. Então, aqui, nessa página, que é a página
10, que a gente viu semana passada, deixa eu só abrir a caneta. Pronto. Que é a página 10, a gente viu sobre as estrelas e os planetas. Lembrando que a gente viu quais são os luminosos e quais são os iluminados, beleza? Então, luminosos são os que emitem luz própria, por exemplo, as estrelas. O nosso Sol é uma estrela, então o Sol também é luminoso. E os iluminados são as que não têm luz própria e são iluminados por outras estrelas, que são os planetas, né? Aí aqui na página 11, a gente vai ver um pouquinho mais sobre as fases da Lua. Então vamos ler aqui em cima. A Lua é o satélite natural da Terra, ou seja, é um astro que gira ao redor de nosso planeta. Para dar uma volta completa, que chama de ciclo lunar, ela demora aproximadamente 29 dias. Então, aqui está o nosso planeta Terra e a Lua, ela dá a volta aqui no nosso planeta. Para dar a volta completa em volta do nosso planeta, ela demora 29 dias, aproximadamente, tá? Não é exatamente, então vai ter umas horinhas ali. Vamos continuar? Se você costuma observar a Lua no céu, deve ter percebido que a aparência dela se modifica dia a dia. Isso ocorre porque à medida que a Lua gira em volta da nossa Terra, ora vemos toda a face dela, que está iluminada pelo Sol, naquele momento, e ora vemos parte dessa face iluminada. Quando a face voltada para nós está na escuridão, não a enxergamos. O aspecto da Lua no céu denomina-se fase da Lua. As mudanças da fase da Lua ocorrem continuamente, porque ela está girando, né? As principais fases da Lua são cheia, quarto minguante, nova e quarto crescente. Na verdade, a gente nunca fala quarto, né? A gente fala cheia, minguante, nova e crescente. Geralmente a gente fala isso. Aí aqui embaixo tem algumas ilustrações para vocês verem. Então, a cheia é fácil, né? Por que a gente chama de cheia? Porque ela está aparecendo na sua forma completa, na sua forma cheia, tá? A quarto mingão, vamos ler o que está escrito aqui embaixo, né? A lua cheia é a face iluminada da lua e está totalmente voltada para nós, na lua cheia, né? Então, na lua cheia a gente consegue ver totalmente a face da lua. Aí aqui a gente tem uma imagem da quarto minguante. A minguante, vamos ler aqui, ó. Depois da fase cheia, que é essa aqui, a parte que vemos da lua no céu começa a diminuir. Então, a minguante, ela começa a minguar, ela começa a ficar menor. Dia após dia. Então, ela vai diminuindo dia após dia. Aproximadamente 7 dias depois da lua cheia, ocorre o quarto minguante, que é essa imagenzinha que está aparecendo aqui, que ela mais ou menos divide a lua em 4 partes. Então, o quarto minguante, 7 dias depois, está aparecendo só um quarto da lua. Esse resto da lua aqui tá no escuro, por isso que a gente não consegue ver. Na verdade, o que está acontecendo aqui? A lua, ela tá entrando na sombra da Terra. Então, essa partezinha aqui, ó, é a sombra que a Terra tá fazendo na lua. Por isso que o Sol não consegue mandar a luz lá pra lua. Nesse lugar aqui, onde essa lua cheia tá, a lua tá num lugar onde não fica na sombra da Terra. Então, a gente consegue ver ela inteirinha. Nesse caso aqui, ela tá sendo coberta pelo planeta Terra, então por isso que a gente não consegue ver essa parte que tá no escuro, porque o céu é preto, então onde fica escuro a gente não consegue enxergar. Depois disso, né, dessa fase aqui, tem uma que não colocaram foto, que a gente chama de nova. Por que nova? Porque ela sumiu e vai nascer de novo. E como ela vai ficar totalmente na sombra da Terra, a gente não vai enxergar ela, por isso que não tem foto. Então, parece que ela não está no céu.
Depois de um tempo, daí vai começar a aparecer a beiradinha dela e dia após dia vai aparecendo cada vez mais pedaço da lua. Então vamos ler agora a próxima fase. Depois da fase nova, que é essa que eu falei que ela some, a parte que vemos da lua começa a aumentar no céu, dia após dia. Aproximadamente 7 dias depois da lua nova, ocorre o quarto crescente. Então, ao contrário do quarto minguante, que vai aparecer só um quarto, aqui nessa parte da lua crescente vai aparecer as 3 partes que estavam escondidas e só uma beiradinha, um quarto que vai estar sumido no céu. O resto vai estar todo aparecendo. Eu tô fazendo linha reta, tá? Mas a lua, como a terra é redonda e a lua é redonda, quando faz sombra, ela vai fazendo sombra arredondada. Por isso que a gente vê essa forma de banana, né, da lua. Então, aqui na fase minguante, some 3 quartos, né, e fica só aparecendo um quarto da lua. Então, na minguante fica aparecendo um quarto da lua. Aparece um quarto. Um quarto a gente pode escrever dessa forma, tá? E aqui não aparece, na crescente não aparece um quarto, tá? Então aqui aparece um quarto, aqui na crescente não aparece um quarto. E se você olhar, ela vai estar aparecendo cada vez mais, por isso ela é crescente. Então, no primeiro dia vai estar bem pouquinho, no segundo vai estar mais, no terceiro vai estar mais, por isso que a gente fala de crescente. E a minguante é o contrário, é quando ela vai estar ficando menor. Ela está minguando, está ficando menor. E a nova sumiu. A cheia é quando ela está completamente cheia no céu. Deixa eu ver se é essa página que eu coloquei. Espero que sim. Página 12. Não era essa. É a página 13, tá, pessoal? Então, aqui eu vou corrigir antes de mandar pra vocês. É a página 13 que vocês vão fazer atividade. Tá até a data errada aqui, porque eu fiz uma confusão. Mas é aqui a página 13 que vocês vão responder, tá? Então, aqui tem duas perguntinhas, né? Questão 1, questão 2. Eu vou ler com vocês, vocês vão tentar. E daí, agora que vocês entenderam as fases da lua, que eu expliquei bem, né? Façam o desenho da fase da lua e dá uma comparada, para vocês verem se acertou ou não. Daí, coloca embaixo, se você acertou sim, embaixo de cada lua, tá? Eu fiz a lua cheia, certo. Então, você faz a lua cheia de novo, coloca embaixo sim. Daí eu vou saber que você acertou. Ou não, que daí eu vou saber que você errou. A lua nova, que ela não aparece, você pode fazer só um quadrado. Faz um quadrado em volta de cada uma das luas, né? E na lua nova faz um quadrado sem nada, né? Que daí eu vou saber que ela está totalmente preta. Ou se você quiser pintar totalmente de preto também, ótimo, vai ficar mais legal ainda. Vamos ler aqui a questão 1 da página 13, tá? Vicente van Gogh, pintor holandês que viveu entre os anos de 1853 e 1890, retratou a natureza em diversas obras, como esta a seguir: Do céu à noite com as estrelas e a lua. Se você desenhar o céu estrelado, como seria? Observe uma parte do universo em uma noite de céu límpido, céu sem nuvens, tá? Para se inspirar. Depois, crie sua obra no espaço abaixo e mostre-as aos seus colegas. No caso, não vai dar pra gente mostrar para os colegas, né? Não esqueça de assiná-la e dar um título. Então, assinar, vocês vão colocar o nomezinho de vocês aqui embaixo e o título vocês podem colocar na frente, igual tá aqui, ou se vocês quiserem colocar aqui em cima também, tanto faz. Então, vocês vão... não é copiar o que o Vincent fez, tá? É fazer a obra de vocês. Vocês podem se inspirar, mas não copiar, beleza? Ó, tem até uma torre aqui, que eu duvido muito que vocês tenham uma torre aí na casa de vocês. Pode ser que sim, mas eu duvido muito.
Então, vocês vão fazer uma obra de acordo com o que vocês acham. Não precisa ser perfeito, pode ser um desenho todo diferente, igual ao do Vincent. Ele tem um jeito diferente de fazer arte. Se você tem um jeito diferente de fazer arte, pode fazer. Só eu quero que vocês tentem não copiar, tentem criar a obra de vocês. Se, por exemplo, tem a casa da vizinha ali do lado, vocês desenham a casa da vizinha, pode pintar... Nossa, minha casa ficou horrível. Pode pintar a sombra dela, né, toda de preto, assim, ó, igual ele fez com essa torre. Eu acredito que é uma torre aquilo ali, né? Pode até ser um tronco de uma árvore, não sabe. E daí, aqui em cima, você vai desenhar o seu céu. Então, tem várias formas de você fazer desenho. Eu acredito que desenho é um negócio que vocês sabem fazer muito bem. Vocês fazem desde o comecinho da vida escolar de vocês, né? Então, eu acredito que vocês têm muita criatividade para inventar um céu, inventar não, observar um céu de vocês. A número 2 isso daqui vocês não vão conseguir observar no dia. Então, se vocês observaram lá naquela outra atividade, vocês podem aproveitar aquela observação que está na memória fresquinha de vocês e podem fazer o desenho. Se não, vocês me mandem mensagem e falam, professora, eu vou observar o céu hoje à noite e amanhã eu te mando a foto dessa atividade aqui. Daí, amanhã, na terça, você me manda a foto, beleza? 2. Complete o texto a seguir com as palavras do quadro. Então, tem a palavra estrela, sol, luz, lua cheia e iluminados. E aqui tem algumas frases que vocês vão ter que completar com essas palavras aqui. Então, são 5 palavras e 5 espaços, ou seja, uma palavra para cada espaço. Preencheu com, por exemplo, preenchi estrela. Então, você vem aqui e risca estrela para você não fazer estrela de novo, para não se confundir, tá? Pode ser com X, pode ser com um risco só, né? Também, sim, tanto faz. Ou fazer só uma marquinha assim, tanto faz. O importante é que você não se confunda. Bom, letra A. A única estrela visível no céu durante o dia é o... Bem fácil. B. Podemos ver a face iluminada inteira da lua. Então, na o quê? C. A Terra e a Lua são astros e recebem... O que eles recebem? E calor da mais próxima, que é o Sol. Então, é só pensar aí, tá tudo bem fácil. É tudo que a gente já estudou, beleza? Bom, finalizando essa partezinha de ciências, a gente vai ver um pouquinho de história, né? Vamos abrir as orientações primeiro. A gente vai ler a página 9 e 10. Deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui é a página 13, tá? Eu vou arrumar no PDF antes de mandar para vocês. Aqui a gente tem a página 9 e 10 para ler e responder as questõezinhas do livro de história. Então, vamos lá. Página 10 e 11. E vocês têm a questãozinha 1 dessa página e a 1 dessa página para responder. Vamos ler. Vila São Vicente. Em 1530, o governo português enviou uma expedição aos novos territórios. Martim Afonso Souza, comandante dessa expedição, fundou em 1532 a Vila São Vicente, localizada no litoral do atual estado de São Paulo. Essa foi uma das primeiras vilas do Brasil. Nela foi instalado o primeiro engenho de açúcar, onde se cultivava a cana e se produzia o açúcar, para ser vendido na Europa. Então, aqui tem uma imagenzinha dessa época, não é uma foto, é claro, né? É uma pintura. Olha sobre a tela. Foi Bendito Calixto que fez, fundação de São Vicente em 1900. Então, é bem na época que foi fundada São Vicente. Símbolos portugueses. A fundação... Deixa eu apagar essa flecha aqui, né? A fundação de vila era uma forma de garantir que os territórios ocupados pelos portugueses ficassem sob o poder de Portugal. Então, era uma forma de dominar o local. Por isso, as vilas apresentavam os seguintes símbolos da autoridade portuguesa: a Casa da Câmara,
a cadeia e o pelourinho. Então, esses eram os símbolos que eram ostentados pela vila, que era marca de que era uma propriedade portuguesa. Agora vamos ler de cada um, o significado de cada um. Peraí. A Casa da Câmara, que era uma sede da administração. A cadeia, que ficava no mesmo prédio da Câmara. Então, esses dois aqui no mesmo prédio. E o pelourinho era uma coluna de pedra ou de madeira que servia para afixar leis e aplicar castigo nas pessoas consideradas criminosas. Então, ó, aqui tem um exemplo. Ó, vamos ler primeiro aqui embaixo. Casa da Câmara Pelourinho e Cadeia de Mariana, Minas Gerais, construído em 1782. Atualmente, o prédio funciona como sede da Prefeitura de Mariana. Essa foto é de 2014. Então, aqui, ó. Essa imagem aqui era a Casa da Câmara, aqui era a cadeia, e esse pau aqui na frente, tá vendo? Esse daqui era o chamado pelourinho. Então, ele servia para fixar as leis, então colavam um papel ali escrito a lei, e também, às vezes, se a pessoa descumpria, dependendo quem fosse, dependendo da punição, havia, tipo, castigos físicos. Então, eles amarravam a pessoa nesse pelourinho e aplicavam um castigo físico. Na época podia fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia não, né? E além de castigar fisicamente a pessoa, geralmente eles faziam a população vir ver, para que todo mundo aprendesse que não podia violar as leis. Agora vamos ler a questãozinha que você vai fazer dessa página. A Câmara, pelourinho ou cadeia no município onde vocês moram? Então aqui, se vocês tiverem internet, pesquise. Se vocês não tiverem internet, faça de acordo com o que você já viu na cidade. Você já viu algum lugar assim? Você já viu um pelourinho, que é mais ou menos uma coluna desse jeito? Aí aqui tá falando de pesquisa, então vocês podem pesquisar ou podem pesquisar na internet ou pode pesquisar na cabecinha de vocês, tá? Se vocês viram um parecido com esse, mas não tem certeza, então coloca na sua resposta. Ah, eu vi um em tal lugar, mas eu não tenho certeza se é, mas parece muito, alguma coisa assim. Próxima página. Vila de São Paulo de Piratininga. Saindo de São Vicente, um grupo de jesuítas, entre eles José de Anchieta, subiu a Serra do Mar. Esse grupo ocupou terras mais altas e distantes do litoral. Em 25 de janeiro de 1554, fundou o colégio. O colégio deu origem ao povoado de São Paulo de Piratininga. Em 1560, o povoado tornou-se vila e foi crescendo aos poucos. Em cerca de 40 anos, já havia 120 casas, o Colégio dos Jesuítas, o Mosteiro de São Bento e a Igreja de São Francisco. Então, aqui tem a descrição, essa daqui é uma imagem da época, né? Vamos ler aqui, ó. Oscar Pereira da Silva foi quem fez, e aqui é a Fundação de São Paulo, 1554. Pintura feita em 1909. Olhe sobre a tela. Então, a pessoa que fez aqui, ou ela se baseou na história de alguém, ou ela vivenciou isso e acabou pintando no futuro, né? Esse daqui aconteceu em 1554 e a pessoa, vivenciando não, né? Alguém contou, não tem como. E a pintura foi feita em 1909. Aqui, deixa eu aproveitar para conversar com vocês. Duas coisas importantes. Vou falar bem rapidinho e depois a gente retoma, porque agora que eu vi que já tá um vídeo grande. Aqui nessa partezinha, quem tá no áudio, né? A parte de cima do livro tem um mapinha, mapa do Brasil. Na parte de baixo desse quadrinho que tem o mapa do Brasil, tem uma rosa dos ventos. Essa rosa dos ventos, ela marca o leste, oeste, norte e sul. Só tem a primeira letra de cada palavra. O leste marcado pelo L, o norte pelo N, o S pelo sul e o O pelo oeste. Aqui, todo mapa que você vê vai ter uma estrela, uma rosa dos ventos dessa. Às vezes com um pouquinho mais de informação, às vezes com menos.
Essa informação, ela serve para saber a localização, os pontos cardeais, porque é necessário você saber onde que é o leste, onde que é o oeste, onde que é o norte, onde que é o sul, para você se movimentar dentro de um mapa, senão você não consegue andar. O que eu queria que vocês lembrassem é, o leste é o lado que o sol nasce. Então, sempre, se eu perguntar qual é o leste, se for de manhã, é só você olhar onde o sol está nascendo, né? Está crescendo ali, ele está subindo. Aquele é o lado leste. Do outro lado, onde o sol se põe, ou ele deita, a gente pode falar que ele deita, né? Ele vai dormir. O outro lado é o lado oeste. Então, o sol, ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, isso é muito importante de vocês saberem para nossas aulas de ciências lá, que a gente vai trabalhar rotação e translação. Então, nasce no leste, se põe no oeste. Se eu colocar minha mão direita do lado leste e a minha mão esquerda do lado oeste, eu vou estar de frente para o norte e de costas para o sul, certo? É uma informaçãozinha para vocês colocarem aí já na cabeça, que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Já era para vocês terem visto no segundo ano, mas como vocês, acredito que vocês não viram, a gente vê nesse ano. Outra informação interessante, importante, é sobre os jesuítas. Os jesuítas, eles foram padres que vieram na colonização buscando educar ao modo europeu os índios que viviam aqui no Brasil. Então, os jesuítas são padres, tá? 2 informaçõezinhas. Temos a questão, para a gente finalizar o vídeo. Vamos ler ali, ó. Como os indígenas foram retratados na imagem? Então, é só você olhar aqui em cima. E os jesuítas? Então, também olha ali. Como que os jesuítas foram retratados? Complete o quadro abaixo com essas informações. Então, aqui vocês vão colocar as informações que vocês acharem sobre os indígenas e do outro lado as informações sobre os padres, que são os jesuítas. Beleza? Finalizou essa atividade, aí sim a gente terminou as atividades do dia de hoje, tá? Parece um pouquinho mais comprido, mas não é. Você vai ver que fazendo as atividades vai ficar bem pouca coisa a mais, é que tem mais coisas para explicar, por isso que demorou um pouquinho mais o áudio e o vídeo, beleza? Mas o conteúdo em si não é tanto, a gente só reviu o de ciências da semana passada, a gente já tinha começado a ver, né? A gente terminou de ver, aí a gente leu as atividades. Aqui a gente aprendeu 2 conceitinhos, a gente viu os símbolos portugueses, importante vocês terem em mente isso. E a gente viu sobre os jesuítas, a gente viu sobre os pontos cardeais, que são muito importantes, certo? Mas de tarefa, de atividade, tem 2 atividades só de história, 2 atividades só de ciências, 1 atividade de português e 2 de 3, né? Vamos contar, bem dizer, a de matemática. Não é muita coisa. Beleza? É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar mensagem. E até amanhã.